todos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Luciano Ribeiro e vamos dar início a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos mergulhando em uma série de estudos esse trimestre que tem por título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje chegamos à nossa terceira lição, que tem por título O Corpo e as consequências do pecado. Texto áureo: no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, e porquanto és pó, e em pó te tornará. Verdade prática: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-los plenamente. Então, essa é a nossa terceira lição. Se você está nos acompanhando nesse vídeo, esse vídeo você está vendo que está mais curto do que o normal. Vamos dividir a nossa aula agora em 3 vídeos para ficar melhor para o seu aprofundamento, para a sua compreensão, para não ficar muito longo e acabar se tornando fadigante, tá bom? Então vamos começar a falar nessa lição sobre o pecado, mas algo muito importante antes de iniciar falando sobre o pecado é lembrar que o homem não foi feito para poder morrer. A intenção de Deus na criação do homem era que o homem vivesse para sempre em comunhão, em plena harmonia com Ele. Só que, devido à entrada do pecado no mundo, essa comunhão, essa harmonia foi desfeita. Adão e Eva, eles viviam numa realidade que nós nunca teríamos a dimensão da forma que eles viviam, porque eles viviam em um mundo totalmente sem pecado, sem maldade, sem a presença do mal. Eles viviam um mundo sem a presença da maldade que conhecemos. Diferente dele, nós já nascemos com a herança do pecado, já nascemos com a convivência do mal. O próprio Cristo até falou isso: basta cada dia o seu mal. Então tem mal para tudo quanto é dias, e nós nascemos sob essa influência. Adão e Eva viviam um tempo em plenitude, em uma comunhão extrema com Deus, sem ter a presença do mal. A liberdade era tanta, sem a presença do mal, que até está escrito lá em Gênesis capítulo 3 que Deus ele passeava no jardim na viração do dia. Então havia um contato livre, sem ter um mediador, sem precisar de alguém para poder estar no caminho entre Deus e o homem. Era um contato, era uma vida pura, santa, íntegra, numa realidade que só temos ideia, só teremos noção quando de fato desfrutarmos isso também no reino da glória juntamente com Cristo. Mas fora isso, não dá para nós mensurarmos a tamanha intimidade, o tamanho grau de profundidade que era conviver em um mundo sem maldade e sem pecado. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 3. Deus criou o homem, Adão e Eva, a sua imagem e a sua semelhança, e colocou eles no Éden. No Éden, agora, eles só tinham uma ordenança, uma palavra de Deus sobre eles: toquem tudo, comam de tudo, menos na árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí surge outro personagem, que é a serpente, astuta, cheia de astúcia. Ela trouxe a sua semente do mal nas suas palavras doce, nas suas palavras astutas, e convenceu a Eva a experimentar do fruto e também a dar ao seu marido. Então, por aqui a gente já pega já um ponto importante: o pecado é antes do Éden, porque a serpente sabia o que era pecado, a serpente sabia o que era desobedecer a Deus e induziu Eva e Adão a comer do fruto e também a cometerem o pecado. A palavra pecado, ela vem do hebraico ratá e do grego amartia. Por isso, até uma matéria da teologia chamada amartiologia, que significa a doutrina do pecado. Essa palavra, tanto ratá, tanto armatia, ela
se refere a alguém que erra um alvo, como um arqueiro, um flecheiro que erra o alvo. Qual era o alvo aqui? Era cumprir a vontade de Deus. Eles pecaram, eles desobedeceram, então eles descumpriram a vontade de Deus, errando assim o alvo e trazendo um grande desequilíbrio. Como eu disse, a hamartiologia é a doutrina que trata sobre o pecado, que fala onde o pecado surgiu, quem foi o seu criador, como que o pecado entrou no mundo, aonde foi a origem desse pecado. Então já ficou claro que a origem do pecado não foi no Éden. O pecado entrou no mundo no Éden, mas antes do Éden já havia a presença do pecado, contanto que a serpente induziu Eva a cometer o pecado que a serpente já conhecia. Então, como entender quem é essa serpente? Aonde aconteceu o pecado? Onde se originou o pecado? Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, João fala da antiga serpente que engana todo mundo. Lá em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, há uma referência simbólica à queda de Lúcifer, o anjo de luz, que enganou a terça parte e se rebelou contra Deus. O mal nasceu no coração de quem quis ser igual a Deus, ou seja, logo o pecado tem sua origem em Lúcifer. Não foi Deus que criou o pecado. O pecado não nasceu de um vago, não nasceu do nada, como algumas pessoas também pregam e ensinam nos dias de hoje. O pecado tem a sua origem em Lúcifer. Ele pecou, enganou as terça parte dos anjos e fez com que esse mesmo pecado adentrasse no mundo, no Éden, através de Eva e através de Adão. Então, quando o pecado entra no mundo, trouxe um desequilíbrio de toda a criação, de tudo aquilo que Deus havia criado e feito. A comunhão no Éden antes do pecado era perfeita. Houve um desequilíbrio entre o Criador e a criatura, entre a natureza e tudo aquilo que foi criado. E como Deus já havia dito, que haveria uma consequência se eles tocassem no fruto, que era a morte. E imediato aconteceu a morte de Adão e Eva, que foi a morte espiritual, a separação de Deus. Só que a lição de hoje está tratando sobre o corpo. Então a morte no corpo, a morte no físico, aconteceu com Abel, quando Caim, cheio de ódio no seu coração, de pecado, que Deus já havia falado com ele, que o pecado jaz à porta, o pecado já estava prestes a dominá-lo, que ele deveria controlar aquilo, ele deveria se livrar daquilo, ele deixou aquilo dominar a vida dele e ele cometeu o primeiro assassinato em Abel, matando seu próprio irmão. Mas mesmo diante da queda, mesmo diante do fracasso do homem, mesmo diante dessa tentativa de aniquilar a perfeição de Deus, Deus ele já tinha um plano perfeito de salvação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus fala que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Já estava fazendo assim referência a um Salvador, a um Redentor, a alguém que viria e mudaria toda aquela situação, que é o próprio Cristo, Filho do Deus vivo. E mesmo no Éden, entre dor e juízo, a graça já estava sendo anunciada, a graça já estava sendo manifestada. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Ele fala: porque assim como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. E não bastou somente isso. Paulo disse mais, Romanos capítulo 5, versículo 20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Em Adão perdemos o paraíso, mas em Cristo recebemos a promessa da vida eterna. Então, continue conosco. Se você está curtindo até aqui essa aula, essa introdução dessa aula, curta esse vídeo, acione o sininho também para você acompanhar os demais vídeos que serão postados sobre essa aula. Compartilhe esse vídeo com alguém. Eu acredito que você será uma ferramenta de bênção para a vida daqueles que querem aprender e conhecer mais. Então, vamos dar seguimento em nossa aula. Vamos ao primeiro tópico, da morte à perfeição. Primeiro subtópico, a certificação divina. Deus é perfeito e tudo que ele cria é perfeito.
Por isso que depois dele ter terminado a sua obra, ele olhou para o homem, ele olhou para tudo que estava criado e viu que era muito bom, porque Deus perfeito não cria coisas imperfeitas. Ele é tão perfeito que ele cria coisas funcionais. Ele criou os céus e a terra, ele não precisou criar tudo no mínimo de detalhes. Ele disse: haja e houve, porque ele é um Deus perfeito. Tudo aquilo que ele cria tem a capacidade de se reproduzir e dar continuidade, tem a capacidade de se sustentar. E o mais interessante é que, além da criação do homem, do Éden, de todos, o ser vivente da terra, todo mundo que existe, essa criação foi perfeita. Adão e Eva viveram aquilo que hoje nós não conseguimos dimensionar, porque eles viveram num mundo totalmente sem maldade e sem a presença do pecado. Eles viveram num mundo onde só predominavam a inocência e a comunhão com Deus. E nós só teremos a dimensão e a noção disso quando também formos morar na glória com Cristo. Eu creio que iremos, eu creio que estaremos lá em uma comunhão tão grande, tão profunda, quanto a comunhão que Adão e Eva possuíam no Éden antes da presença do pecado. Em seu comentário, Champlin chega a dizer que o Éden não era apenas um lugar. O Éden era um estado espiritual perfeito, onde o homem ele não precisava buscar seu Criador, seu Deus, porque ele o encontrava no jardim. O homem não precisava orar, porque ele já estava em contato com o teu Salvador, com o teu Criador o tempo todo. O homem não precisava pedir a Deus direção, porque a própria voz de Deus diariamente falava com ele e orientava o homem. Ele não precisava buscar a Deus, era como se fosse uma convivência natural. A declaração bíblica que diz que Deus ele passeava no jardim na viração do dia, era uma convivência natural, sem mediador, sem precisar de alguém para chegar até Deus. Era uma comunhão, um contato direto. Champlin chega a comentar: o Éden representava o tipo ideal da comunhão perfeita. O homem em contato direto com Deus, sem véu, sem culpa e sem distância. Então, aqui fica claro, dentro desse primeiro subtópico, que o ambiente era perfeito, de amor, de paz, de comunhão. Tudo refletia a glória e o poder de Deus. A criação era perfeita e, como prova que era perfeita, vivia-se tudo em harmonia. A criatura com o Criador, a criatura com as demais criaturas, com o solo era perfeito, os animais viviam também em harmonia juntamente com o homem, tudo era perfeito. O Éden era como se fosse um altar, não era simplesmente uma casa, um lar, era um altar, porque tudo que o homem fazia ali era trabalhar, era servir, era obedecer, vivia-se tudo tão em harmonia que tudo que o homem fazia era como uma adoração viva diante de Deus. Então a comunhão e a convivência era divina, era perfeita o tempo todo. E esse foi o Éden antes da entrada do pecado, porque o pecado foi como uma mancha, o pecado foi como uma pedra que é jogada contra um espelho. O Éden refletia o céu, o Éden refletia a imagem de Deus, mas o pecado entrou como uma pedra que destrói esse espelho, esse reflexo, e faz com que aquilo que era perfeito apresentasse sinais de imperfeições. E é sobre esse assunto que nós vamos entrar cada vez mais nos próximos tópicos. E esse é o nosso primeiro subtópico, aonde a comunhão, o estado em que Adão e Eva vivia antes do pecado, é perfeito demais até para a gente conseguir descrever. Segundo subtópico, pecado e dor. Como consequência do pecado que entrou no mundo, como já falamos no tópico anterior, que havia uma harmonia, um equilíbrio perfeito, houve um desequilíbrio, houve uma desordem, tanto no mundo espiritual,
tanto na alma, tanto no corpo, que refletiu isso no corpo. E agora, o homem que nasceu, que foi formado para não experimentar a morte, agora experimentaria a morte. Agora o homem experimentaria a degeneração do seu corpo. O tempo se passaria e o homem envelheceria. O homem adquiriria doença, o homem iria adquirir medo, fadiga, sentir dor. O homem teria o resultado do pecado, que é o total desequilíbrio que o pecado causa na criação de Deus. E algo além, nós não seremos julgados simplesmente por causa do pecado de Adão. Assim como nós herdamos a culpa de Adão, nós também recebemos o livramento, a justificação em Cristo. Nós seremos julgados pelos nossos próprios pecados cometidos, porque o pecado de Adão nos afastou de Deus. E quando nós somamos também os nossos pecados, aquilo que nós cometemos, as práticas erradas que nós permanecemos, isso também nos afasta ainda mais da comunhão com Deus, que vai fazendo com que o nosso corpo seja cada vez mais castigado e sofra dor e receba o resultado disso, como vícios, bebedeiras, desordem, imoralidade sexual, ódio, amargura. Toda semente de autodestruição o homem consegue plantar no seu coração e utilizar o seu corpo para o mal. O salmista Davi, ele não coloca a culpa de ninguém sobre o pecado que ele nasceu. Ele fala, Salmo 51, versículo 5, eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não fala, foi por causa de Adão, foi por causa do primeiro homem. Não, ele fala, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele fala do pecado da mãe dele, fala do pecado dele. Então, nós seremos julgados por aqueles pecados que nós cometemos. E esses pecados que nós cometemos também é o que favorece para que o nosso corpo sinta dor, para que o nosso corpo fique doente, o mau uso, o mau cuidado. E é lógico, mesmo que tenhamos todo o cuidado do mundo, nosso corpo já é algo natural dele após a queda. Ele vai envelhecer e vai morrer. Viemos do pó e do pó nós vamos retornar. Agora é inevitável, esse corpo ele vai perecer. Por maior cuidado que você tenha, esse corpo irá perecer por conta do resultado do pecado. Nós vamos ver uma geração, a geração de Adão e os seus descendentes viveram bastante tempo. Isso porque eles haviam o contato com a árvore da vida. Depois da queda, depois do pecado, o acesso à árvore da vida foi cancelado, foi restrito. Deus colocou querubins com espadas de fogo flamejantes para que ninguém tivesse acesso mais à árvore da vida, porque a árvore da vida dava força, sustância para o homem, para que ele pudesse ter uma vida mais longa, mais saudável, um tempo de vida mais hábil do que hoje se tem. Então, com o pecado, o homem foi restrito de acessar a árvore da vida, e com isso o tempo de vida do homem foi só diminuindo, até porque acrescentou-se com a poluição, acrescentou-se com a alimentação errada. Então, uma série de fatores contribuem para que o homem tenha cada vez mais a perspectiva de vida menor. Esse corpo, afetado pelo pecado, sofre doenças, dor, cansaço, fadiga, e um dia também vai voltar ao pó de onde ele veio. Terceiro subtópico, Terceiro subtópico, velhice, autenticidade e gratidão. Então, por conta do pecado ter entrado no mundo e ter trago morte para as três dimensões do homem, corpo, alma e espírito, o corpo, ele com o tempo, ele vai se desgastando. As células do nosso corpo vão se renovando, e cada vez que elas se renovam, elas nascem com vamos dizer assim, enfraquecidas, não mais como antes. Vai se enfraquecendo cada vez mais e vamos chegando ao estado da velhice. Há pessoas que sofrem até com uma síndrome que tem um nome
um pouco complicado de se pronunciar, mas vamos pronunciar aqui, é gerontofobia, que é o medo de envelhecer. Isso se dá por conta da idolatria que as pessoas têm à beleza física, à juventude. As pessoas idolatram a juventude, as pessoas idolatram o corpo, é o culto ao corpo. Por isso há esse medo, essa ansiedade quanto ao envelhecimento. As pessoas encaram o envelhecimento às vezes como uma maldição, como algo ruim. As pessoas ficam ansiosas e preocupadas. Mas tem um comentário bíblico aqui muito bom sobre esse assunto do reverendo Hernanes Dias Lopes. Ele diz assim: o corpo pode envelhecer, mas o coração pode florescer. O mundo valoriza a aparência, Deus valoriza a experiência. Para alguns, envelhecer é uma preocupação, para outros, o envelhecimento é um privilégio, porque mostra o quão experiente essa pessoa foi, mostra o quão honrado e servo fiel essa pessoa foi em permanecer até o fim, mesmo diante de lutas, mesmo diante de tribulações, a pessoa se mantém firme. O próprio salmista fala isso: fui novo, hoje sou velho, e conta a sua experiência. Eu nunca vi um justo padecer necessidade, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem sua descendência padecer necessidade. Então, o envelhecimento bíblico não tem a ver com desonra, não tem a ver com algo preocupante, pelo contrário, tem a ver com honra, tem a ver com sensatez, tem a ver com amadurecimento e experiência. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele comenta mais um pouco sobre esse tema de velhice e envelhecimento. Ele fala: a velhice não é um declínio, é um testemunho. Quem viveu com Deus tem o que contar, o que ensinar e o que agradecer. A gente sabe que o primeiro mandamento com promessa é: honra o seu pai e a sua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Ao contrário de honrar, quem desonra, os seus dias são menores sobre a terra. Então, uma pessoa que chegou ao seu estado de velhice, a terceira idade, é alguém que com certeza honrou o seu pai e a sua mãe. E porque honrou o seu pai e sua mãe, seus dias foram prolongados, tiveram dias mais longos, tiveram experiência, foram obedientes, aprenderam e agora também tem uma bagagem para poder ensinar. O próprio Paulo fala que as irmãs, com mais idade, deveriam ensinar as jovens, as que não tinham experiência, as que não sabiam. Então, envelhecer na Bíblia Sagrada não é motivo de preocupação, não é motivo de ansiedade, não é algo ruim, pelo contrário, é algo que vem carregado de honra, experiências e bênçãos do céu. É bom quando a gente lê na Bíblia que fala que no céu há 24 anciãos, ou seja, 24 pessoas idosas. O próprio Deus, ele é descrito como ancião de dias, ou seja, está falando de pessoas experientes, pessoas sábias, pessoas maduras, pessoas que têm o que ensinar, pessoas que sabem o que as outras não sabem, pessoas que já viveram o que outras mais jovens, sem experiências, ainda não viveram. Por isso que o caminho para um jovem vencer é escutar bons conselhos de pessoas que já passaram por onde eles ainda irão passar. Então, nós temos que adorar a Deus em tudo, e chegar à velhice é uma honra. Quantos jovens estão descendo à sepultura, com seus 20, 30 anos de idade, não chegam nem à idade para dizer que está velho e cansado. Quem dera que todos chegassem a essa idade e chegassem com honra. O apóstolo Paulo, ele morreu bem velho já também. Ele disse para Timóteo em sua carta de despedida: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. O envelhecimento não é motivo para eu desistir, para eu estar ansioso, para eu estar preocupado, para eu achar que estou sozinho, abandonado. O envelhecimento é, com certeza, um ponto principal para que a honra de Deus chegue em nossa vida. Teremos experiências para contar, seremos a voz de uma geração que está indo para poder formar uma nova geração. Seremos a voz daqueles que estão indo, mas estão deixando grandes ensinamentos.
grandes legados para a próxima geração que irá surgir. Não se preocupe com o tempo que está se avançando. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará. Deus que tem o controle de todas as coisas, é que nos dá vida, é que nos dá saúde, é que nos sustenta e nos usa com seu poder. Obrigado a você que acompanhou essa aula até esse presente momento. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém. Nós estaremos gravando um outro vídeo trazendo os próximos tópicos, tá? Isso é para que a aula não se torne tão longa e se torne clara e bem explicativa para todos que nos acompanham. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.